Fala, doutor. Fala, meu brother. Como Seja estão as coisas? bem-vindo, meu pastor. Que honra, hein? Tá nessa mesa com você. Eu não vi a hora. Demorou um pouco, mas chegou o dia. Antes tarde do que mais tarde. É isso aí, antes tarde do que ainda mais tarde. Pessoal, para quem não conhece, esse é o Juliano. Juliano, ele é de São Paulo. Você vai ver que o sotaque dele é bem paulistano. E a gente tem uma história muito legal para contar. E ele vai contar tudo pra gente, como tudo começou, por onde começou, como foi o meio e como você veio parar nesse lugar chamado hoje. Mas só quero fazer uma apresentação rápida. O Juliano é um dos caras que a internet trouxe para nós, né? Existem pessoas que te apresentam, existem pessoas que Deus apresenta elas para gente, e sem a menor dúvida, o Juliano é um cara que, fuçando na internet, ele chegou num lugar chamado Igreja no Cinema através da família do Vinícius, e hoje ele é uma das pessoas chaves em tudo que a gente está fazendo. A maneira como o Juliano ele encontrou sabedoria para chegar a esse lugar na vida que ele chegou, a maneira como ele descobriu o ouro, né? Às vezes a gente vive numa comunidade, num contexto onde a gente nem percebe o que a gente carrega, a gente nem percebe o poder que a gente tem, e tudo que a gente vem construindo já há 17 anos como comunidade. O Juliano foi um cara que de longe ele viu, discerniu e caiu para dentro, né? Às vezes as pessoas falam: vocês são um grupo fechado, vocês são muito fechados entre vocês são, é difícil, é uma panelinha, não sei o quê. Mas está aqui uma pessoa do além, que é aleatório, começou a perceber, se relacionou e com muita responsabilidade ocupou um lugar na cadeira que hoje ele faz parte do nosso core group, né? Ele faz parte do meu círculo íntimo de relacionamento. Hoje ele é um dos caras ombro a ombro que carrega um piano comigo, é um cara que tem o meu respeito pela casa que ele estabeleceu, pela integridade que ele tem. É um padrão entre os fiéis, é um dos caras assim que você descobre que Deus ele faz não só num lugar no mundo, mas Deus ele faz em vários lugares. E o Juliano é um dos caras que a gente se aproximou de São Paulo para Curitiba, fez essa ponte. No meio desse processo ele fundou uma igreja no cinema, estabeleceu liderança lá. Tem 42 anos, se não me falha a memória. E ele vai contar um pouco para a gente como é que Jesus foi parar na vida dele. Então, antes de você se apresentar, eu gostaria que você fizesse aí as suas apresentações e, em seguida, contasse para a gente como Jesus foi parar na tua casa, ou como você veio parar na casa de Jesus, por onde ele entrou na tua vida e quais são as somas dos momentos que te trouxe nesse dia chamado hoje, né? Com certeza hoje você está onde seus pensamentos te levaram. E que pensamentos foram esses que te conduziram numa vida que você leva hoje? Você é o CEO de uma empresa hoje, chegou a ter 50 funcionários, 40, 50. Você passou pela dor agora de ter que demitir alguns funcionários. Você mesmo está tendo desafios financeiros com a tua empresa familiar, com a tua empresa onde você é contratado para gerenciar essa empresa. Conta tudo hoje para nós, tudo sobre a tua história. Eu acredito que aqui tem pessoas muito importantes da Igreja do Cinema que já te viram, já te ouviram, mas não sabem detalhes muito importantes que gerou essa conexão tão preciosa, que eu admiro muito, valorizo demais e sou honrado, cara, sou honrado mesmo, porque você é um cara que pensa fora da caixa, você é um cara que discerne as coisas no espírito, não se move por circunstância, e é bom saber que você é maduro e você é resposta de oração lá atrás, né? Um dia eu pedi: Deus, me mande famílias. Meu sonho é que a Igreja do Cinema seja uma igreja que impacte em famílias. E quando eu vejo pessoas como você na Igreja do Cinema, eu percebo que a INC ela superou a mocidade, entrou num lugar de maturidade, e você tem sido pessoa muito chave em tudo isso aí, nesse amadurecimento coletivo. Hoje nós somos uma igreja basicamente familiar, orientada para todas as idades, com muito bom gosto, com muita contextualização contemporânea, mas que a gente valoriza 100% os valores ortodoxos, tradicionais. Então é com você, meu irmão. Mano,
É muita história para contar em pouco tempo, mas vamos lá. Você me corta aí, me interrompa se eu tiver muito detalhista. E eu não sou muito Prepara que detalhista. vai ser só a primeira, tá? Eu estou aqui com a minha esposa falando no meu pensamento. Você não é um detalhista, mas eu vou tentar ser detalhista para enriquecer a história. E olha, eu vou antecipar um spoiler aqui. Eu vou fazer uma revelação nessa live. Eu não ia fazer. Aliás, eu nem sabia se ia fazer, mas eu só vou fazer porque eu, depois de 42 anos, consegui contar isso para minha esposa. Uma coisa que eu guardei de pessoas que são, talvez minha irmã não saiba do que eu vou contar para você hoje, mas só porque eu consegui contar para minha esposa há pouco tempo atrás, por todas essas circunstâncias que a gente vem vivendo, eu vou contar para você também e para quem estiver ouvindo a gente aí. Mas, cara, a minha história, quando eu passei aqui em outubro, quando eu decidi vir para Curitiba, quando eu consegui concretizar nossa vontade no espírito de vir morar em Curitiba, eu testemunhei um pouco na INC de Curitiba, de Blumenau e de Floripa, um pouco da minha história, mas eu vou aprofundar ela um pouco mais hoje. Cara, eu voltando com você de viagem uma vez, eu te disse, você usou uma expressão que eu vou emprestar de você. Você disse que no lixo nascem flores. E eu sou uma dessas flores, cara. Para contar minha história, eu preciso contar a primeira história dos meus pais, né? Minha mãe nasceu numa família extremamente violenta, onde o adultério, o assassinato, o alcoolismo eram coisas presentes, a agressão doméstica, todo esse contexto. Minha mãe cresceu nesse contexto, meu avô chegou a tirar a vida de uma pessoa, minha avó traía o meu avô constantemente, minha mãe percebia isso, cresceu nesse contexto. No interior de São Paulo, na cidade de Assis, cidade pequenininha, perto de Marília, foi nesse contexto que ela cresce, né? O meu pai, por outro lado, filho de uma italiana que a gente nunca nem viu falar, ele foi adotado, nasceu no bairro do Bexiga, em São Paulo, bem no centrão dos meus, e foi adotado por uma portuguesa, nunca soube o paradeiro da mãe verdadeira, nunca teve a figura de um pai, nunca viu um pai na vida. A mãe que adotou ele era solteira, tinha namorados e tal. Meu pai foi engraxate. Meu pai vendeu paçoquinha na porta das escolas para poder ter uma diversão. Se formou no ensino técnico e começou um negócio, e esse negócio produziu um conforto bastante bom para mim como filho. Minha mãe, do outro lado, nasceu na roça, morou até aqui no Paraná, uma cidade tão pequena que eu nem sei o nome. Eles brincavam, meu pai brinca, vai falar que era no quilômetro 12 de qualquer rodovia lá, porque nem nome tinha cidade. Cresceu aqui brincando com boneca de sabugo de milho e tal, nesse contexto de violência que eu te falei. Um irmão dela tentou se matar, o outro também assassinou a esposa e ficou preso. Enfim, e eles se batiam, né? Esse irmão batia muito na minha mãe e tal. E aí minha mãe começa a namorar com meu pai, lá em sei lá quanto, em 70, na década de 70 ali, e eles engravidam, né? Naquela época o grande escândalo social era uma mulher casar grávida, né? Hoje já é outro escândalo. Mas naquela época uma mulher que casasse grávida não podia casar de branco, né? E eles estavam meio que namorando ali e tal, e eles engravidaram de mim. Depois de muitos anos, quando eu tinha 14 anos, eu descobri minha mãe num dos desesperos conjugais do casamento dela. Eu estava na adulta ali, voltando para casa, muito brava com meu pai, porque tinha descobrido ali casos até de adultério e tal. Ela me contou, falou, olha, uma vez na fila da farmácia eu estava grávida de você e a gente foi tirar você. A gente desistiu abortar você. E aí eu estava com seu pai na fila da farmácia e por alguma razão a gente olhou um para o outro e falou, vamos ter essa criança, vai. Vamos criar esse menino. E aí eles desistiram de me abortar. Ainda assim, ela descobriu casos extraconjugais do meu pai e tal. Depois disso, ela se jogava de barriga no chão para ver se eu morria, para a desilusão do casamento. E ainda assim eu não morri. Isso foi quando eu tinha uns 14, 15 anos. Eu cresci ouvindo minha mãe falar mal do meu pai. E cresci ouvindo o meu pai falando mal da minha mãe.
por conta de brigas familiares e tal. Minha mãe contando que o herói era um traidor e tal. Só que quando eu tinha mais ou menos uns 18 anos, foi muito difícil para mim, né? Daí eu cresci nesse contexto, bastante complicado. O que eu contei para a Rebeca, que eu disse que ia te contar, que pouquíssima gente sabe, eu acho que a Rebeca sabe, meus pais desconfiam, talvez algum psicólogo que eu tenha feito terapia em algum momento da minha vida saiba também, é que por volta de 9, 10, 12 anos eu fui abusado sexualmente por meninos, e também abusei depois disso. Eu tinha vergonha de contar isso, né? Tinha relações homossexuais quando eu tinha 8, 9 ou 10 anos de idade, e isso marcou toda a minha identidade sexual até me converter. Fui um cara que pegava geral. Relações homossexuais foi só nessa época mesmo, né? Entre 8 e 10 anos, em que eu era abusado e também abusava depois, nesse contexto de moleque. Só que isso marcou a minha identidade sexual por muitos anos, inclusive no próprio casamento. Só que eu só fui entender isso agora, recentemente, né? Quando eu consegui trazer à luz essa situação diante de quem eu de fato sou e diante daquilo que eu quero ser para minha esposa e para os meus filhos. E depois eu entro nesse detalhe que é bem complexo. Enfim, fui um cara louco, pegava geral, balada, bebia, bati carro, capotei não, rodei na marginal, enfim. Era esse cara que eu era. Meu pai se deu bem profissionalmente, conseguiu me pagar uma excelente educação na melhor escola da minha cidade. Eu fiz curso de piloto, de avião, me formei, só que o mercado não deu bom. Depois fui fazer publicidade no Mackenzie. E nesse contexto eu me converti. Por que eu me converti? Porque meu pai, ele pegou câncer. Assim, mas imagina a treta no casamento entre os dois, meu pai pega câncer. Nesse momento eu falo, você que tem falado muito sobre casamento, você vai entender uma história interessante. Nesse momento que meu pai pega câncer, ele pega primeiro um inguinal na virilha. E aí, ele, com esse câncer inguinal, a gente achou que ele ia morrer, minha mãe também. Mas enfim, vamos ver o que é. Ele fez uma cirurgia rápida ali, tirou, fez radioterapia e zerou. Um ano depois, ele pegou um câncer no fígado. E aí ele foi fazer uma cirurgia e tal. E o médico abriu, fechou, entrou na sala e falou, não, está em metástase, na verdade a origem era o intestino e tal, é um câncer difícil, mas enfim, vamos ver o que a gente pode fazer. Quando o médico saiu da sala, nessa época minha mãe já estava começando a receber aquelas irmãzinhas de coque, sabe, dos reteté em casa, fazer reunião em casa e tal, e profecia para lá, e eu só ouvindo, né, só ouvindo os testemunhos, tá ali, ficava ali para agradar minha mãe, saía fora para balada depois, mas comecei a ouvir aquilo que minha mãe estava ouvindo meio que de canto de ouvido, assim, atrás da porta, né? Então, nessa época, minha mãe já estava tendo contato com o evangelho. Mas o cara saiu da sala, o médico saiu da sala depois da notícia de que, olha, a gente abriu, fechou seu pai porque não tem o que fazer. O câncer já tomou o fígado inteiro, saiu do intestino e a gente vai ver o que vai fazer. Quando o cara saiu, eu saí atrás dele. E aí eu falei, doutor, você falou metástase, carcinoide, eu não entendo nada disso, me dá a real. Ele falou, Juliano, como o câncer tem origem no intestino, nossa ideia era abrir o fígado, tirar a parte do câncer e o fígado regenera e tudo bem. Ele falou, cara, é um câncer muito complicado, tomou todo o fígado e nesses casos o paciente costuma morrer em 6 meses. E era verdade. Depois desse tempo a gente viu muitos amigos do meu pai, nossos, terem câncer no fígado, porque do fígado vai para o pulmão e do pulmão a velocidade é muito grande, né? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu não contei isso para ninguém. Não voltei para o quarto, não contei aquilo para ninguém. Fiquei para mim, ele falou, também é um tipo de câncer carcinoide que não tem quimioterapia. Então não tem o que fazer. Seu pai vai morrer em 6 meses, se tiver sorte. Bom, eu tinha ouvido aquilo daquelas irmãzinhas do coque, né? E eu tinha ouvido um testemunho de uma mulher que tinha recebido um diagnóstico de morte também, e essa mulher disse que entrou no quarto e fez uma seguinte oração, se eu não morrer, ela orando por ela mesma, eu vou servir a Deus até o último dia da minha vida. Eu lembrei daquilo naquele momento, voltei para o quarto, minha mãe estava lá, meu pai, e eu fiz a mesma oração num quarto, entrei num quarto e disse, se meu pai não morrer desse câncer, eu vou servir Deus até o último dia da minha vida. E só para encurtar a história do meu pai,
fazem 20 anos que ele está vivo, está gordo, está com diabetes, está com triglicérides, tirou 1/3 do pulmão, já pegou um novo câncer no pulmão, agora em 2019, já tirou 1/3 do pulmão direito e está trabalhando normalmente na cidade de São Paulo com coronavírus e tudo mais, comendo tudo que pode e que não pode. É um testemunho vivo, fantástico, a prova de que Deus existe. Nenhum médico hoje, ele vai em médicos para tratar de outras coisas, ele conta o que ele tem, os médicos não acreditam. Então, aconteceu. Por que eu estava falando da minha mãe? Falando de casamento, né? Porque nessa época em que ele pegou o câncer e fez a cirurgia lá e ficou em casa, ele estava totalmente debilitado. Minha mãe tinha todas as razões para dar um pé na bunda dele e falar, ó, você fez isso aqui comigo, agora morre aí, porque isso aí é castigo sobre você. Só que ela já tinha recebido o Espírito Santo, né, cara? Já tinha Deus dentro dela. E nesse momento ela tomou uma atitude que eu nunca vi nenhuma mulher tomar, né? Ela abriu mão de si mesma, da sua vontade, do seu direito, da sua vingança e decide cuidar dele, mesmo tendo todas as razões para não. O resultado disso foi que isso impactou a minha família hoje, isso impactou a família da minha irmã, e isso ensinou pra gente que todo casamento tem problema, né, cara? Mas casamento não é sobre satisfazer a sua vontade, o seu prazer, não é sobre ser feliz, é sobre fazer feliz. E cara, isso impactou e impacta hoje a família de muita gente. Hoje meu pai tem eu e minha irmã de filho biológico, com a minha mãe, né? Mas tem uma dezena de pessoas que adotaram eles como pai e mãe, porque eles são a expressão de um casal feliz, de um casal de amor, de um casal de paz. Todo mundo quer ficar com eles, todo mundo quer visitar eles na quarentena. Hoje um não consegue viver sem o outro. E aí, enfim, isso é marcante, isso marcou a vida de muita gente. Essa é a história até eu chegar no Evangelho, né? Recentemente, há uns anos atrás, a Rebeca, eu falava para a Rebeca que eu era virgem, quando a gente namorava. Alguma falha de comunicação, eu provavelmente não fui muito claro para ela quando eu dizia que eu era virgem. Mas o que eu estava dizendo para ela? Eu estava dizendo que depois que eu nasci de novo, eu nunca mais tive envolvimento sexual com ninguém. Né? Então, nessa perspectiva, eu dizia para ela que era virgem. Depois que a gente casou, que eu estava comentando o meu passado, ela falou, poxa, mas você não era virgem? Eu falei, não, eu era. Só que depois que eu nasci de novo, ela falou, não tinha entendido isso. Aí eu falei, não, calma, deixa eu te explicar. E, cara, é muito verdade isso. Por quê? Uma coisa é você estar no deserto, ali morrendo de sede, aí você está ali e você vê um pote com um líquido preto dentro dele, saindo bolhas e transpirando. Você fala, cara, não vou tomar isso aí, eu não sei o que é isso aí, eu não vou tomar. Por mais sede você tem. Só que se alguém vier para você e falar, isso aí é Coca-Cola, você vai cair de boca na Coca-Cola, porque você sabe que o negócio é bom. Então, uma coisa é você negar o sexo, nunca ter experimentado ele. Outra coisa é você ter experimentado várias maneiras de sexo e negar ele depois de uma metanoia, depois de uma transformação. Então, eu brinco para ela e falo assim, eu casei mais virgem do que qualquer pessoa que tenha tido relação sexual, porque durante 10 anos, depois da minha conversão, que foi o tempo que eu demorei para me casar com ela mais ou menos, nunca mais eu tive relação sexual com ninguém. Então eu falava para os jovens, quando eu era pastor de jovens lá em Guarulhos, eu falava para eles, cara, uma coisa é vocês, eu sei que vocês estão enfrentando de vontade, mas tenho certeza que a minha luta é tão difícil quanto a de vocês, mas a diferença é que eu sei o quanto é bom esse negócio. Então, fujam disso, porque isso vai impactar a história do casamento de vocês. Uma única referência, uma única mulher, uma única intimidade é muito melhor do que muitas outras te acompanhando, né? Hoje eu soube que o Justin Bieber recentemente fez uma declaração parecida, né? Ele falou que se ele pudesse voltar lá atrás, ele teria conhecido uma mulher só no casamento. Sem dúvida, é muito melhor.
Porque com tudo aquilo que eu te falei de identidade sexual, de relação homossexual na infância, de promiscuidade na juventude e adolescência, você carrega, né, referências, você carrega pensamentos, você carrega uma série de coisas que, cara, você tem que lidar com isso. Deus perdoou, Deus apagou, Deus não se lembra mais, mas isso está registrado na sua memória, isso está registrado na sua identidade. É um grande problema. E isso veio para o casamento com masturbação, com pornografia, com pensamentos. Nunca traí a Rebeca, nem nunca tive vontade. Trabalhei sozinho no Rio de Janeiro, trabalhei sozinho em Salvador, em vários lugares do Brasil, ficando sozinho, tendo todas as oportunidades do mundo, mas o pensamento foi sempre um grande desafio, né? Então, e isso você arrasta, é muito difícil arrastar. Então, recentemente eu tive coragem de contar essa história para a Rebeca, que eu acabei de falar, né, sobre o passado da infância, sobre o passado de pornografia, de imoralidade, masturbação no pensamento, cara, e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu queria encorajar você que está assistindo agora ou vai assistir a trazer à luz tudo aquilo que está em oculto na tua relação, porque a reação da Rebeca foi surpreendente. Foi ali, assim, eu sempre achei a Rebeca uma esposa extraordinária, né, cara? Sempre achei ela... ela tem todas as suas implicações de amadurecimento de um ser humano, como eu também tenho, mas eu sempre achei ela mansa, sábia, sempre parceira, né, das minhas loucuras e tal. Mas quando eu contei a verdade para ela, cara, de quem eu era, 100%, assim, quando eu fiquei nu de verdade, né, quando eu rasguei meu passado, falei, cara, eu não vou ter nenhum segredo mais, nenhum pensamento escondido. Daí eu vi a mulher que eu tinha, cara. Daí eu vi do que ela era feita, sabe? Eu esperava que ela falasse, cara, quer saber? Você mentiu para mim durante anos, eu quero divórcio, você é um mentiroso, você me trai em pensamento, você é uma farsa, tudo aquilo que você pregou, esse tempo todo é uma mentira. E ela falou, e eu chorava copiosamente no colo dela, e ela me abraçava e dizia, obrigado por confiar em mim, e eu tenho certeza que o nosso casamento hoje é algo que está muito acima do que qualquer palavra possa explicar. Eu vou ficar aqui a manhã inteira com você tentando descrever o que hoje a gente está vivendo e é recente, e não vou conseguir. E é mais ou menos isso, até minha conversão, assim, resumindo muito, é mais ou menos isso que eu cheguei até Jesus, o meu casamento e o Evangelho. Você é uma das igrejas pelo Brasil, para quem não sabe, a igreja no cinema nacional, ela foi muito orgânica, o crescimento dela, e você foi mais um dos caras que pela internet começou a assimilar algumas coisas. Chegou um dia que você olhou e falou, puxa vida, como é que eu faço para ter isso, né? E aí só tinha um jeito, você se tornar isso para tua cidade, né? Conta pra gente um pouco como é que foi essa experiência de você ter um dia decidido assumir a bronca e finalmente ter assumido que você é um líder, um homem que Deus levantou para liderança, para governar uma comunidade, para servir as pessoas. Eu sei que você é um cara que, eu brinco, né, que quanto mais ocupada a pessoa, mais efetiva ela é, né? Deus não usa os desocupados. Os desocupados, eles já estão desocupados justamente porque não produzem, né? Parece que quanto mais desocupada a pessoa, mais difícil tudo é para ela, né? Ela é muito letárgica, muito arrastada, é difícil. Aí você vê um cara que ele faz isso, faz aquilo, vai pro judô, vai pro esgrima, pega as crianças na escola, corta a grama, e no final você vê que esse cara ainda sobra tempo para ele ler, daí ele fala que leu 15 livros no ano, ele fala que foi para a escola, para aula de mandarim, de repente você fala, cara, mas como é que esse cara tem as mesmas 24 horas que eu e produz tanto, né? E eu vejo que isso é uma virtude. E você é um cara que estava extremamente ocupado. Você já tinha ministério local, você já tinha emprego, você já tinha teus negócios, teus investimentos, tua esposa tem uma empresa dentro do shopping, e não era falta de ter o que fazer que levaram vocês a fazer alguma coisa, né? Mas o que realmente impulsionou vocês no sentido de terem falado, não, vamos levantar uma igreja no cinema aqui em Guarulhos, a gente precisa disso aqui em Guarulhos. Como é que foi essa história? Só um pensamento antes, cara.
que é importante, que marcou minha história também. Quando me converti, eu lembro que eu estava num daqueles eventos evangelísticos do Cast the Fire, lembra deles, do Canadá? E um cara passava a mão no meu coração, assim, um cara me chamou, vai lá na frente, que eu queria orar, eu estava convertendo naquela época, ele passava a mão no meu coração e falava assim, eu vejo I see a pure heart, eu vejo um coração puro em você. Eu não entendi nada daquilo. Há poucos anos atrás, um dia Deus me falou que bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. E aí eu entendi o que me move em muitas ações e decisões que eu tomo, assim. E aí eu entendi porque a pureza do meu coração me faz ver Deus nas pessoas. E vendo Deus nas pessoas, o que te faz... Você falou sobre intenção, né? A intenção de suprir a necessidade de Deus nas pessoas me move. Então, sempre, tudo aquilo que... E aí eu trago outra frase que é comum aí, é que heróis não fazem o que querem, heróis fazem o que é preciso. Né? Isso é o que define heróis de pessoas humanas e normais, né? As pessoas fazem só o que querem. E, na verdade, o que define um herói é que ele faz aquilo que é preciso, mesmo que isso seja dar a sua própria vida, né? Então, eu sempre me envolvi com muita coisa porque eu sempre fiz aquilo que era preciso para aquele momento, né? Então, poxa, eu preciso estudar agora, então eu vou estudar. Eu preciso abrir uma empresa para aumentar minha renda, eu vou abrir uma empresa. Eu preciso fazer uma coisa difícil no meu trabalho, eu preciso fazer, não tem jeito. Porque se eu não fizer, ninguém vai fazer. Se o problema me afeta, o problema é meu. Então, eu vou lá e faço. Então, isso me fez me envolver sempre em muita coisa. Depois que a gente casou, eu me tornei executivo de um superintendente de shopping center. Na verdade, para me casar, eu tinha uns 3 empregos para conseguir a grana para casar, né? Eu lembro quando a gente fez Depois, uma vez, eu vou fazer uma live carreira para contar esses testemunhos aí. Quando a gente fez o plano de casar, a gente tinha ajuntado um décimo do que precisava para casar, né? Mas a gente falou, vamos casar de qualquer jeito mesmo. 8 meses depois, a gente casou num castelo, com viagem para os Estados Unidos, com desconto de 45%. Enfim, mais ou menos eu vou contar. Mas, enfim, quando você estabelece algo em benefício do casamento, vai ter provisão, como deve ser assim também para os filhos. E em breve a gente vai estar com os nossos aqui para mostrar para vocês. Amém. Mas enfim, sempre me envolvi em muitas coisas. E aí me tornei superintendente de shopping center, comecei a trabalhar muito com isso. Fui para Bahia, Rio de Janeiro, fiz a gestão de inauguração de 3 empreendimentos como responsável por isso e tal. Isso me fez me desgastar muito, né? Além disso, recentemente, quando a gente decidiu fazer um sabático, eu estava sendo superintendente de um shopping. A gente tinha perdido, acho que a 2ª gestação, eu e a Rebeca. Eu fazia a administração financeira do quiosque dela. Ela tem uma loja, um quiosque, né, dentro de um shopping center em São Paulo, que está fechado agora por conta do Covid. Eu fazia administração financeira disso, dava apoio para ela nisso. Eu fazia pós-graduação no INSPER, em São Paulo, de gestão de pessoas. Eu ainda estou vice-presidente de uma ONG na Cracolândia, que é bem ali no fluxo da Cracolândia, e também tinha a Igreja no Cinema, que estava voando ali, né, no seu 2º ano. Isso tudo ao mesmo tempo agora. E aí, cara, eu me desgastei muito, estava bastante cansado, sobretudo com a perda da 2ª gestação. E eu falei, Carreira, vamos fazer um sabático. E desse sabático ainda continuei com muita coisa, porque a única coisa que eu tirei daí foi o trabalho, a empresa. E aí o tempo foi consumido pelas necessidades da comunidade, né? Mas acho que eu fugi um pouco da tua pergunta. Você me perguntou sobre como eu cheguei até essa comunidade da Igreja no Cinema, né? Mas foi importante dizer que eu me tornei superintendente de shopping em 2011, mas antes de ser superintendente eu fui coordenador de marketing em 2003. E foi bem na época que eu contei para você agora há pouco que eu me converti. Quando isso aconteceu, eu estava bastante intenso na igreja, né? Eu entrava, que nem eu vi o Elder falando aí, igualzinho. Quando eu me converti, eu entrava numa igreja, levantava um profeta e falava, eis que te digo que você vai pregar e para muita gente, que você vai ser vaso, que é cajado de ouro, espada de fogo, uma série de coisas. Aí eu entrava numa igreja e um profetinha levantava e tascava isso para mim.
Impressionante, direto. E aí eu comecei muito intenso, né? Sempre fui muito intenso em tudo que eu fiz, e na igreja não foi diferente. E eu andava, eu que fazia as montagens de campanhas de mães, namoradas nos shoppings, né? Eu era o cara do marketing, então eu acompanhava nas madrugadas. E eu andava, Cal, em 2003, nos corredores do shopping de madrugada, eu falava, cara, tem que ter uma igreja aqui dentro. Como não tem uma igreja dentro de um shopping? E aí, só que eu falava, é muito caro. Mas que uma loja custa 40 mil reais, 50 mil reais, 30 mil reais para comportar uma igreja, isso é impossível. Quarta-feira, 2016, 2017, eu chego em casa, Rebeca, Juliano, dá uma olhada nisso aqui. Aí ela mostra o vídeo do Vina lá, dos gêmeos, e aí falou, olha só daqui. Aí mostrou a igreja no cinema, você pregando. Isso era uma semana antes do carnaval, janeiro de 2017. Daí eu falei, a gente tem que ir lá conhecer isso agora. Vamos para lá no carnaval? Bora. Pegamos o carro, nós nem sabia onde era aí. Vamos para Curitiba no carnaval, chegamos aqui no domingo, entra no site aí para ver onde é que é a igreja no cinema. Aí entramos lá no Jardim das Américas, chegamos lá no hall, no welcome, a galera, uau, que legal, onde vocês são, São Paulo e tal. Aí eu, religioso não, porque eu já tinha saído da igreja faz tempo, eu estava fazendo reunião na Cracolândia, a religiosidade já tinha saído da minha roupa. Mas aí eu cheguei e fiquei meio tímido assim, né? Falei, cara, imagina que para fazer uma igreja no cinema em São Paulo vai ter que fazer curso, vai ter que falar com o pastor, vai ter que fazer um discipulado, um estágio. Eu falei que, putz, deve ter... Mas vou perguntar, né? Falei, menina, eu não lembro quem era que me atendeu. Como é que a gente faz assim para montar uma igreja no cinema em Guarulhos? A menina olhou assim para mim, uau, que louco, você quer fazer uma igreja no cinema? Galera, vem ver, tem um cara querendo fazer uma igreja no cinema em Guarulhos. Eu falei, que loucura, velho, como assim? Aí chegou alguém perto de mim e falou assim, vocês são o casal de São Paulo que vai almoçar na casa do Cal? Eu falei, eu sou o casal de São Paulo, mas não combinei, nem sei quem é o Cal, não conheço. Aí daqui a pouco você chega e a Lene fala, beleza, vocês que vão almoçar lá em casa? Eu falei, não é, a gente é de São Paulo, mas a gente não marcou nada. Aí você fala, então vai, aí vamos lá almoçar lá em casa e tal. Aí eu tava indo assistir o Luiz Hermínio depois da sessão. Falei, não, aí você me conectou com o Helder, fui lá no Luiz Hermínio, dormi lá, e depois eu voltei, segunda-feira, jantei com o Helder, e aí eu encontrei a simplicidade de uma mensagem, né? E ali estava a resposta, né? 18 anos depois, aquilo que eu olhava nas madrugadas no shopping estava realizado numa igreja pronta, montada com cadeira, com tela, com ambiência. E aí eu falei, cara, eu tenho que levar isso para Guarulhos. Minha cidade não pode ficar sem isso, né? E mais do que o modelo, né? A mensagem que o modelo carrega foi ressignificante, né? Foi disruptiva e é ainda, né? E aí, cara, a gente voltou para Guarulhos ensandecido, montamos um grupinho lá, a gente tem que acontecer, tinha, sei lá, 10 pessoas na sala da minha casa, e eu comecei a Igreja do Cinema falando assim, a Igreja do Cinema Guarulhos, né? A primeira frase que eu disse na reunião, eu estou começando essa igreja, mas eu estou procurando um sucessor. A primeira frase que eu disse, eu quero alguém para ficar no meu lugar, isso aqui não é para mim. E aí a gente começou aquele trabalho falando, a gente precisa marcar uma data, porque noiva que marca a data não casa. Noiva que não marca a data não casa nunca. E a gente marcou 3 meses depois. Começamos a fazer reunião numa livraria, na Livraria da Vila, no Parque Shopping Maia, os Team Nights. Daí vimos que ia ficar meio apertado, remarcamos para 31 de julho de 2017. E aí inauguramos, para ser bem resumido, né? Lá no Cinépolis do Parque Shopping Maia, com quase 300 pessoas, numa sessão que você estava lá pregando. E, cara, a gente, sei lá, sem dúvida nenhuma, ressignificou a vida de muita gente lá. E uma das minhas maiores conquistas foi poder ter cumprido, né, a palavra de que eu não ia ficar lá, e hoje a comunidade vive sem nós. Tem algumas das pessoas aí assistindo a gente agora. Saudável,
apaixonadas pelo Evangelho, pela mensagem que a gente carrega, que você começou lá em 2013 com aquele time fantástico, com esse time fantástico que você tem. E foi mais ou menos assim que a gente chegou até a Igreja no Cinema, né? Daí, Curitiba, cara, foi só uma realização de um sonho, de morar numa cidade como essa, mas mais do que isso, de estar numa comunidade como essa. Sempre te disse que as pessoas que você conseguiu reunir ao longo da história, e que por mais que estejam morando longe ou por alguma razão distantes, são pessoas extraordinárias. É um ecossistema extremamente saudável, onde eu quero criar os meus filhos, onde eu quero ser relevante naquilo que Deus colocou dentro de mim, numa igreja que revela destinos, que desperta propósitos, que não se preocupa com a instituição em si, né? A instituição não é a finalidade, onde as pessoas são a finalidade. Essa é uma comunidade que merece o nosso tempo, o nosso sangue, o nosso dinheiro, merece o nosso talento, e algo que pode mudar a vida desse país, sem dúvida nenhuma. Essa parte da história é interessante. Para quem acompanha um pouco da Igreja no Cinema, ano passado, a sensação era de morte, que a igreja estava morrendo. E nesse estrangulamento social dentro da nossa igreja, muitos caíram fora. Alguns caíram falando, vai fechar, então vamos sair fora. E de fato a Igreja no Cinema ela morreu ano passado. Só que ela morreu, e eu confesso que foi uma angústia, né? Desde julho do ano passado, eu com minha esposa no sabático e as coisas aqui indo de mal a pior. E aí a gente só ouvia Jesus falando, não, deixa comigo, né? A gente podia ter suspendido a viagem, não, vou ter que jogar para frente, agora as coisas estão... Né? Mas a gente não corresponde com os resultados, né? A gente não se orienta pela circunstância, a gente se orienta pela palavra que Deus falou, faça isso e aquilo e pronto. Não, mas está dando errado. Então, mas dar errado é parte do processo. Dar errado no propósito, todo erro é acerto. Então, é um acerto dar errado, quando a gente entende o todo, né? E aí foi nesse momento de angústia que ano passado alguém me ligou e falou, Cal, eu tive uma visão com você e assim a visão. E eu olhei e falei, bom, se você está dizendo, amém, né? Mas era uma visão que ele falava assim, a partir de agora, você vai enxergar cristalino, como nunca antes, teu futuro, tua visão de igreja, tua visão de vida. E eu confesso que eu estava numa escuridão tão, assim, parece um blackout, deu um blackout. E 3 semanas depois eu recebo a primeira ligação baseado nisso. E é o Juliano me ligando falando, Cal, janeiro eu tô indo para Curitiba. A minha volta para o Brasil seria em maio, seria esse mês, agora. E eu falei, cara, mas janeiro eu não tô em Curitiba. Não, mas eu tenho uma palavra e vou para Curitiba e conte comigo na Igreja do Cinema. Eu lembro que você usou dessas palavras. Você falou assim, eu já enxerguei onde Deus vai te levantar como voz, como ministério, como mensagem no país. E eu sei de gaps que a Igreja no Cinema tem. E eu tenho essa expertise para fechar esses buracos. Eu estou indo para Curitiba. E o fato é que eu brinco hoje dizendo assim, o Juliano ele viu um Boeing caindo de ponta e decidiu entrar dentro. Eu falei, cara, mas tem certeza mesmo, né? Ele acompanhou todos os bastidores do que acontecia aqui em Curitiba. E ele falou, não, é isso aí mesmo. E resumindo, ele veio para Curitiba, né? Uma empresa chamou e convidou ele para compor a cadeira de CEO da empresa. Aí ele me consultou e perguntou o que eu achava, se era isso mesmo ou não. E a gente percebeu como Deus ele vem... Né, você dá o passo e Deus coloca o tijolo embaixo, né? Deus faz o asfalto conforme a gente vai caminhando, né? E hoje a gente consegue olhar para trás e saber assim, quando estávamos morrendo, nós estávamos na verdade apenas nascendo. Essa é a verdade sobre a Igreja do Cinema. Depois de 6 anos, a Igreja no Cinema foi 6 anos de gestação e ela nasceu em janeiro desse ano. Em janeiro desse ano nós realmente passamos a ser parte daquilo que a gente já foi levantado para ser.
E como é que foi essa vinda para Curitiba? Né? Ou seja, o que você visualiza hoje? O que foi o fator decisivo para você deixar para trás uma igreja estabelecida? E vale lembrar que essa igreja hoje é dentro de uma loja física do shopping, então é de segunda a segunda dentro do shopping. Né? A gente usa aqui cinemas, mas o Juliano conseguiu ser mais ousado ainda. Ele saiu a partir do cinema, ele ainda entrou e assumiu uma loja e tem lá toda a instalação semana inteira, tem acesso ao shopping. Mas no meio disso... É interessante, Carlos, só fazer uma observação aqui, para quem está ouvindo, e essa loja custa zero, tá? R$0. A gente não paga nada. E eles lembram do menino em 2003 andando no shopping sonhando com uma igreja numa loja? 18 anos depois a gente pisou nela e Deus falou comigo, cara, falou assim, eles não estão dando essa igreja para uma instituição religiosa, porque se eles quisessem atrair público para gerar fluxo no shopping, eles davam para as grandes, para os televangelistas. Eles estão dando essa igreja por um testemunho que eles viram durante 18 anos. Um comportamento que conduzia com a palavra e com a atitude, né? Eles estão dando isso para uma Bíblia que eles não leram, mas eles viram. É para isso que os donos do shopping estão dando essa igreja, né? Isso é a importância de você caminhar em integridade, né? Inclusive é o shopping que você servia e trabalhava, né? Como superintendente, Exatamente. né? E o shopping não acreditou quando você pediu as contas, né? Falando, não, mas você está indo para onde? Não, para lugar nenhum. Não, é impossível. Você está... e esse shopping hoje ainda tem as portas abertas falando, não, se você quiser trabalhar, né, pode voltar, tá aqui. É óbvio, né? Você é um cara excelente naquilo que você faz e você tem essa habilidade, né, de você pegar um problema, desenrolar ele sem ter sentido que era um problema, né? Isso traz muito clima laboral, né? Isso traz uma harmonia naquilo que a gente faz. Mas aí no meio disso você deixou para trás essa igreja, você deixou o conforto de uma casa que, né, a tua esposa, ela fala brincando, levou 8 anos para decorar essa casa, né? Realmente é uma casa que você não se sente em São Paulo quando está dentro dela. É uma casa, deixou uma empresa com 5 funcionários lá, tendo o desafio de uma gestão de longe. Veio morar de aluguel aqui em Curitiba, veio assim tudo novo, trocando o carro, pegando um modelo mais econômico, vendendo o kart que você tinha, abrindo mão de hobbies. E você é um cara que me lembra muito quando Jesus falou para o jovem rico, vai, vende tudo, dá aos pobres e me segue. Né? Jesus, na verdade, estava rompendo com as ambições. Jesus estava tratando as ambições daquele jovem rico. E hoje, o pecado de um crente hoje são as ambições lícitas que ele pode ter, mas não deveria ter. Né? A gente é cativo, a gente é refém de algumas ambições que são nosso direito como humano, mas não são nosso direito como vocação. Deus, porque todo humano tem o mesmo direito. Sim. Só que na liderança, quanto mais líder eu sou, menos direito eu tenho. E continuo humano. Então, um dos paradoxos de liderança é que você pode tudo, mas metade do que você pode, você nem deve. Você não tem esse direito. Né? Você não tem esse direito. E eu sempre falo, né, que a liderança ela é uma montanha. No pé da base da montanha são os seus direitos. E na altura, no topo da montanha são os seus direitos. Então, conforme você vai subindo no topo de liderança, os seus direitos eles vão afunilando, vão diminuindo. E no topo da cadeia você é sem direito nenhum. Você não tem mais direito da tua exclusividade em casa, você não tem mais direito de atender o telefone só quando você quer, você não tem mais direito de ver uma mensagem no WhatsApp e não responder ela, você não tem mais direito de ter um monte de gente querendo ouvir você e você se dá o luxo de falar, não quero fazer live nenhuma. Por quê? Porque eu não estou afim. Não, você não tem esse direito. Né? Quando a gente decide liderar, a gente se torna uma propriedade dos outros. Porque essa é a contrapartida de alguém que se doou para ser liderado por nós. Então, existem alguns compromissos de um líder que ele não deve fazer porque ele quer, ele deve fazer porque ele tem que fazer. É ofício, né? Ossos do ofício, a gente está inerente. E você, no meio de tudo isso, você decidiu abrir mão de muitos direitos, né? Vale lembrar ainda que vocês superaram 3 gestações que não nasceram, né? Existe um sonho de vocês ainda terem os filhos de vocês, mas o que realmente trouxe vocês assim de falar, cara, a gente tem que estar lá? Como é que foi isso aí? Nosso processo
como cristão, a gente estava até falando disso no começo da semana, é como a luz da aurora, a gente vai brilhando pouco a pouco até se tornar um dia perfeito. Deus vem me desconstruindo, né, aos poucos, assim, vem me desmontando aos poucos. Quando eu estive aqui em outubro, eu falei para ele, a gente perdeu a gestação em setembro, tá? Agosto, setembro. Daí eu falei, a gente precisa mudar a vida, não faz sentido essa vida louca. O que a gente ama fazer é estar com pessoas, o que a gente ama fazer é servir pessoas, o que a gente ama fazer é pregar o evangelho, o que a gente ama fazer é ajudar alguém, é ser relevante, é resolver problema, que nem você falou, a gente adora resolver problema. E a gente viu a comunidade aqui, viu a cidade e viu o nosso coração e falou, vamos voltar para lá. Eu não queria voltar para o mercado de shopping center, continuo não querendo. E vamos lá, mas vamos lá, de repente a gente acha alguma coisa no shopping por ali, pelo menos a gente está perto de uma comunidade sadia e tal. E quando a gente chegou aqui em outubro, que aí eu preguei nas Incs daqui do Sul, cara, veio um sentimento muito forte de desperdício, né? É como se houvesse um grande desperdício, assim, é muita gente boa desconectada e muita gente que se moveu pela mesma razão, que se uniu pela mesma razão. Existem divergências, isso é muito claro e sempre vai ter, mas aquilo que uniu esse grupo é muito mais forte do que o que ainda hoje separa. E esse, na verdade, para mim é um problema da igreja mundial, né? Aquilo que une a igreja é muito mais forte do que o que separa a igreja. E eu senti isso, e aí e por acaso, essas pessoas que você mencionou, algumas delas eu encontrei por acaso, não foi intencional, e quando eu conversava com eles, o mesmo sentimento me vinha. Cara, você é muito bom para estar desconectado dessa comunidade, e ainda que não seja nessa instituição, mas nesse ecossistema. Esse ecossistema não pode se dissolver. E ali meu coração se moveu por essa necessidade, né? Lembre-se, os cristãos não deveriam se mover pelo que querem, mas deveriam se mover por aquilo que é preciso ser feito. Então, quando eu vi essa comunidade, na verdade eu vi mais sentido que vi, né? Realmente ela estava as pessoas, assim, a igreja que eu vi em 2017 não tinha nada a ver com a que eu vi o ano passado. A energia, a alegria de fazer igreja é incomparável, né? Porque, enfim, é indescritível o que movia aquela igreja em 2017 quando eu encontrei a de 2019. Isso não está certo, né? E as pessoas com quem eu disse para você, né, as lideranças que eu encontrei, que eu conversei, estavam com o mesmo sentimento, assim, sabe? Um sentimento de frustração, um sentimento que não era verdadeiro, né? Porque, poxa vida, aconteceu isso no passado, mas aconteceu aquilo. Daí eu falava a mesma coisa para todo mundo. Eu falei, cara, vocês são muito bons para estarem separados. É um desperdício. Essa era a palavra que gritava no meu coração, né? E eu consegui conectar com alguns. E foi muito legal que quando você veio, você fez questão de visitar cada um deles e fazer ali, ter um papo cristão, um papo reto. E isso foi muito bom. Eu fiquei muito feliz e eu tenho certeza que um dos propósitos da minha permanência aqui em Curitiba se cumpriu nesse dia que você... eu admiro muito isso em você. Você é um cara bastante autêntico, você é um cara verdadeiro que fala o que pensa e às vezes isso te prejudica, te sabota, mas você é fiel àquilo que você acredita e também... Mas a principal virtude não é essa para mim. A principal virtude que você carrega é a virtude de ir lá atrás e dizer, olha, eu errei. Existe uma frase que você usa que eu repito sempre, que eu pego para mim, que é escrever convicções a lápis, né? E você não tem nenhum problema de voltar lá e escrever. Talvez se algumas pessoas ainda não te abraçaram de novo ainda, é porque talvez elas tenham a dificuldade de apagar as convicções que escreveram, né? E eu espero que elas consigam fazer isso, porque eu continuo sentindo que ainda tem relações que estão desperdiçadas numa prisão passada, num pensamento que não é mais o Cal de 2017 não é o Cal que eu conheci agora e que tenho convivido, né? Você não me paga nada para eu falar isso, mas eu posso testemunhar com a mesma veracidade que eu testemunhei para a Rebeca quem eu era de verdade e ela não sabia, que você é um cara que vive para as pessoas, vive para o seu propósito e que com certeza
está disposto a pedir perdão, é um cara que está disposto a mudar o seu comportamento e as suas atitudes, se isso contribui para o bem de alguém ou contribui para o bem do reino. Então, eu tenho certeza que essa reconciliação vai ser uma questão de tempo. Mas, como eu disse, em outubro eu senti que tinha essa necessidade, que podia ajudar, e ontem, acho que ontem eu estava conversando com o Vina, e vou usar uma visão que ele teve aqui, que é o que está acontecendo comigo, que é o que eu acho que tem que acontecer com todo cristão que se propõe, ou que se dispõe a servir o Evangelho. A gente foi ensinado a construir a cultura do reino do Egito, né? Ele deve ter conversado sobre isso com você. A gente é ensinado a construir uma carreira, a gente é ensinado a construir uma casa, a construir um império, a construir uma estabilidade financeira, e não vou entrar no mérito da questão se isso é certo ou se é errado, porque para fazer igreja a gente precisa de dinheiro também, para a gente fazer solidariedade a gente também precisa de dinheiro, para a gente pagar as contas da nossa casa, da nossa comida, a gente não paga coração, a gente paga com dinheiro, mas uma coisa é o dinheiro ser a finalidade, o ser o destino, ser o propósito, ser o que te move, outra coisa é ser o reino que te move. Outra coisa é ser a salvação das pessoas o que te move. Outra coisa é ser a necessidade das pessoas que te move. Outra coisa é ser a resposta que a sociedade precisa. Se isso é o que te move, essa é uma cultura do reino, né? Se a resposta do jovem rico que você citou é a errada, é porque o cara estava construindo, as pessoas estão construindo, não dá para você construir um reino para Jesus e um reino para Mamon. Acho que é o único momento na Bíblia em que Deus se equipara a alguma coisa, né? Não dá para servir a dois senhores. Ou é a Deus, ou é a Mamon e as suas riquezas. E cada vez mais eu venho sendo desconstruído nesse sentido. E eu acho que ainda há mais por ser desconstruído. É meio radical falar isso, mas eu sinto que realmente eu tenho sido perguntado ou tenho sido provocado por Deus nesse sentido de vende tudo que você tem e me segue. Eu já bati nas tuas costas umas 2 vezes e falo, daqui a pouco eu tô caminhando para um all-in e eu acho que é meio sem volta esse caminho, né, velho? O quiosque da Rebeca tá fechado, hoje a gente vai demitir as últimas funcionárias que restam. O Dória não deu previsão de reabertura, né? E eu acho que tem aqui também um drive interessante que a gente usou, iluminado pelo Espírito, com certeza. A gente podia ter demitido essas meninas logo de cara. Era a decisão mais econômica. Mas Deus falou comigo, falou, olha, se todo empresário nesse país distribuísse a riqueza que tem, a gente passaria por essa pandemia sem nem perceber que ela passou, economicamente falando, né? E aí, como empresário, eu decidi, junto com a Rebeca, dividir um pouco da nossa riqueza com pessoas mais vulneráveis, que eram as nossas funcionárias. Então, desde que começou a pandemia, a gente demorou uns 20 dias para ver o que ia fazer. Depois a gente deu férias coletivas para ganhar tempo e ver se mudava a situação. E depois a gente colocou todo mundo de aviso prévio para ver se mudava a situação. Só que, infelizmente, não mudou. Mas isso garantiu para algumas colaboradoras o direito de ter seguro-desemprego por 3 ou 4 ou até mais meses, dependendo do tempo de trabalho de algumas delas, coisa que se eu tivesse demitido atrás não teria, né? Mas só para você ter uma ideia, a conta para demissão antes, se eu tivesse sido rápido como um empresário racional, eu teria gasto 10, 12 reais. Eu ia gastar 26. 10 o Tudo quê? bem, eu tinha o recurso. 10 mil reais. Se eu tivesse tomado a decisão rápido, o investimento na rescisão das meninas teria sido 10, 12 mil reais, 15 mil reais, se fosse muito, né? Mas a gente decidiu segurar e passou para 26 mil reais, né? Quase dobrou o tamanho da dívida. Mas ok, eu tinha o recurso para isso, né? Então, se o Brasil, se o brasileiro, se o empresário tivesse a consciência de distribuir um pouco da sua riqueza, a gente não teria passado nem de perto por essa crise, né? Tem empresas aí, por exemplo, que doaram 5 milhões de reais. Mas se uma empresa dessa doar 5 milhões de reais é a mesma coisa que eu doar 500 reais para um lugar, né? Não é um esforço, né? Sempre foi a indústria e o dinheiro que moveu o nosso país, né? Então, não é nem uma questão política. Mas, Como é enfim, que foi vamos entrando.
Como é que foi teu tempo em Portugal? Você, lá atrás, você teve dificuldades, assim, a igreja que te salvou foi quase a igreja que te matou também, né? Que tentou boicotar teu casamento. Como é que foi esse abuso religioso envolvendo Portugal, a certeza de casar, a tua volta? Que lições você tirou lá para ser um pastor diferente dos que você teve? Portugal foi um all-in. Eu estava nessa mesma empresa, nesse mesmo shopping, né, no mesmo shopping que eu tenho que a gente tem a loja lá com a igreja, nesse mesmo shopping que eu fiz minha carreira, eu pedi demissão lá atrás, dei um all-in. Eu era gerente de marketing naquela época e pedi demissão para fazer seminário teológico. E aí abri uma empresinha só para pagar minhas contas e tal. Foi o primeiro all-in. Esse foi o primeiro. E aí no meio do seminário, no meio dessa empresinha, eu recebi uma proposta de trabalhar em Portugal. Um cara estava em depressão lá, um português, e alguém me conectou com ele, falou que eu era pastor, e pagou uma passagem para eu ir para lá, para passar um tempo com ele, para aconselhar, para orar com ele. Passei lá uma semana aconselhando ele, e ele me convidou para trabalhar lá. Eu voltei para cá, comentei com a igreja, falei, olha, tem uma proposta, o cara quer ajudar a gente a montar uma igreja lá, o cara quer que a gente ajude ele lá e tal, o que vocês acham? Enfim, nessa época, voltando à questão do abuso religioso com relação à Rebeca, eu já tinha me separado da Rebeca, né? Quando a gente começou a namorar, a liderança apoiou, disse que era de Deus e tal, e tudo bem, tudo mais. Eu era muito ativo, né? Eu estava na igreja de segunda a segunda, extremamente religioso nessa altura, extremamente religioso. E aí a igreja era a minha identidade. Quer dizer, a instituição era a minha realidade, não a igreja. A igreja ser uma identidade é bom, né? A instituição ser uma identidade é um problema. E aí, aí eu comecei a ter problema com a Rebeca naquela época, né? Igreja de segunda a segunda, sem tempo para ela e tal. E aí eu comecei a dar um pouco mais de tempo para a Rebeca e menos tempo para a igreja. Óbvio, isso se tornou um problema para a instituição. E aí a sorte virou e a Rebeca não era mais de Deus. E eu tinha que sacrificar o meu Isaac. E como bom religioso, eu chorando, aos prantos, terminei com a Rebeca, entrei no carro chorando e falava para Deus, Deus, eu tô ficando maluco, não é possível que você tá me pedindo isso, eu amo essa mulher, como é que você me pede para terminar um relacionamento desse, não sei o que, pai. Peguei a aliança dela, fui embora para casa, nunca mais falei com ela, por um bom tempo sem falar com ela. Mas eu queria que era o Isaac mesmo. Só que esse aí morreu, né? Eu terminei. Mas eu ia crer que Jesus ia ressuscitar esse Isaac. E aí a gente depois começou a se falar um pouquinho com a Rebeca, eu nunca esqueci ela, nunca tirei ela da minha cabeça, mas fui para Portugal, separado dela. Aliás, antes de ir para Portugal, eu falei, você não quer casar comigo? Voltei a falar, lembro disso, lembrei agora. Mas por quê? Porque eu vou para Portugal e é perigoso ficar lá em Portugal sozinho. Não vai dar certo isso aí. Quero ir com uma mulher e eu não tiro você da minha cabeça, eu preciso casar com você. Ela, calma, não é assim, tá, vamos conversar. Não deu, óbvio que não deu para casar e eu fui para Portugal. Bom, só que chegando lá em Portugal, eu sempre fui um cara, né, meu pai, minha mãe, você viu aí no começo da live, uma família extremamente pobre e simples, mas meu pai venceu e me deu uma boa educação. Fiz curso de piloto, fiz faculdade, uma parte de faculdade de Direito, mergulhei, saltei de paraquedas, tudo que eu quis, meu pai me proporcionou. Então, assim, eu estava só dizendo que eu nunca tive sozinho cuidando da minha vida, né? E quando a igreja gostou da ideia, né? Essa mesma igreja, essa mesma instituição gostou da ideia e falou, então beleza, vamos enviar o Juliano para Portugal para começar um trabalho lá, né? E me enviaram, fizeram um culto bem bonito, bastante gente chorou e tal, foi bem emocionante. E me enviaram para Portugal para abrir uma igreja lá. Bom, só que chegando lá, tudo deu errado. Tudo deu errado. Primeiro que o cara que tinha me prometido uma casa e um carro e um salário não cumpriu. Fala, fica morando comigo aqui mesmo e tal, e vai comigo para o trabalho, e é isso aí. No primeiro mês o cara não pagou o salário, eu tinha vendido meu carro aqui, que era um carro popular, e levei os euros para lá. Tá, mas minha casa, né, cara? Preciso montar uma casa, preciso começar a fazer reunião no lar e tal. É que a empresa está começando, e calma, vamos ver a documentação da igreja aqui para você abrir e tal.
E tá, e segundo mês de salário, gastando meu dinheiro ali, não, come comigo em casa. Vai, eu comecei a apertar o cara, falei, meu, eu preciso fazer minhas reuniões. Não, faz na empresa e tal. Comecei a fazer umas reuniões ali, tipo, reunião doméstica. Fiz algumas, não deu muito certo na empresa. Falei, cara, minha casa e tal. Aí ele me arrumou um aluguel numa casa lá, fria pra caramba, de pedra, do lado do Rio Douro, no Porto. Não tinha aquecimento, a água quente do chuveiro demorava 3 minutos. Se eu não tomasse banho em 3 minutos, eu tomava banho de água gelada, menos de 0 grau. Isso já foi 3 meses. Aí a igreja me ligou, a instituição me ligou. Eu falei, e aí? Eu falei, puxa, feliz, né? Falei, porra, vou receber uma palavra de consolo, cara. Que saudade da minha comunidade. Porra, vou receber um alimento espiritual aqui, porque eu tô sozinho desde então, não falei mais com eles, eles não falaram mais comigo. Aí eu liguei ali acho que era Skype, eu sei lá o que era o tempo daquele programa. Foi em 2000 e... Eu sei lá quando é que foi, 2010, 2008, 2009 ali. Primeira pergunta, e aí, o que você fez até agora? Eu falei assim, como? Fez nada até agora? E aí o resultado? Cara, aquilo varou meu coração de um jeito assim que eu não conseguia nem conversar mais, sabe? Não perguntaram se eu estava bem, se eu tinha que comer, se eu estava recebendo salário, se eu estava passando frio. Bom, aquilo ali foi... Ali desconectei dessa instituição, pelo menos emocionalmente, né? E ali eu comecei a ser totalmente desconstruído por Deus e pelo Evangelho. Depois de um tempo eu fui descobrir que o cara queria, na verdade, esse cara, ele estava envolvido com um esquema de fraude na Previdência Social de Portugal e ele, na verdade, queria a igreja só para lavar dinheiro. Caramba! E aí eu tive que me desconectar dele, ficar sem acabar, alugar uma casa qualquer em algum lugar ali, gastar os poucos centavos que me restavam. E eu não podia avisar o meu pai, né? Porque meu pai tinha câncer. Meu Deus! E aí eu me vi com 60 euros no bolso, um aluguel para pagar, fui andar na rua, achei um restaurante ali, fui pedir emprego para uma mulher que era brasileira, que estava com problema no casamento, que pediu oração, que pediu conselho, que pediu para ajudar ela na cozinha. Nossa! Ajudei ela na cozinha, falei, beleza, né? Tô com emprego. Aí no final do dia ela falou, obrigado. Obrigado pela oração, obrigado pelos conselhos. Deus te pague. Exatamente. E aí eu fui embora com os 60 euros que eu tinha no bolso. Mas aí, cara, Deus fez... Ali eu virei homem, né? Ali eu virei homem, eu virei adulto, virei o que Deus queria que eu virasse. E aí consegui arrumar emprego, consegui pagar as contas, resolver a vida, pedi o visto de permanência, Portugal não deu, daí eu falei, chega, propósito cumprido, né? Primeira coisa que eu fiz quando cheguei no Brasil, adivinha o que eu fiz? Ligar para Rebeca. É isso aí. Seguinte, vamos casar que eu tô liberto. A segunda coisa foi na igreja, falar, vou casar com a Rebeca. Não. Eu falei, então tá bom, obrigado, desculpa, eu preciso sair dessa comunidade, não tenho mais como ficar aqui, sou grato pelo que vocês fizeram por mim. Meu Deus. Portas abertas, mas não dá, deixa eu seguir minha vida. Foi mais ou menos isso que Portugal fez comigo. Só um testemunho, esse cara, ele chegou a ser processado, quase foi preso, mas esse cara que me escorraçou, me moeu, hoje ele é um grande amigo meu, cristão, confesso, que ajuda financeiramente a Cracolândia, lá em São Paulo. E esse cara é uma joia que eu vou carregar para a eternidade com muito orgulho, porque esse cara me triturou, mas está salvo. Está na eternidade com a gente. Muito bom. Quais são os teus sonhos e planos para o futuro? O que te move hoje? O que realmente importa na tua vida hoje? Se fosse para resumir assim, no que você seleciona teus próximos planos? Baseado em quê? Cal, eu estou me sentindo bem o jovem rico que você citou. Quando você falou jovem rico, explodiu um trem no meu coração aqui. Hoje eu estou inclinado. Hoje eu estou a caminho da falência, se for bem sincero. Né? O dinheiro que o quiosque vem consumir das decisões que eu vou pagar hoje, essa semana, na verdade, são da minha reserva pessoal.
Eu tenho um contrato de uma loja lá no shopping que eu tenho que fazer, que eu vou tentar me livrar. Se eu não me livrar, no mercado futuro não me dá nenhuma garantia de que a gente vai vender, eu ainda tenho que investir um dinheiro que eu vou ter que pegar emprestado. No negócio à distância e tal, é muito incerto, né? É uma coisa que a gente não tem nenhuma certeza. Na empresa que eu trabalho, eu tenho um aviso prévio a ser cumprido de 3 meses, né? Já foi um. Então, de uma maneira racional, assim, se eu fosse um ser humano normal, racional, apegado ao dinheiro, eu estaria em pleno desespero agora, né? Cumprindo aviso prévio, tendo que construir uma loja com dinheiro que eu não tenho, para vender uns produtos que eu não sei se vão, no mercado recessivo, quando os shoppings abrirem, que ninguém sabe. Mas, cara, eu e a Rê, a gente nunca teve tão bem quanto marido e mulher, sobretudo depois dessa experiência de honestidade e sinceridade que eu te contei. O que me move é o evangelho, cara. O que me move são pessoas. E aí, não necessariamente dentro do contexto religioso. O que me move aqui na empresa que eu estou agora é a necessidade das pessoas, a necessidade dos sócios. Então, ainda que eu saia daqui, eu não quero deixá-los vulneráveis enquanto estiver aqui. O quiosque eram as meninas até esse momento, até o dia de hoje, quando a gente vai desligar elas. Ainda se o negócio voltar, eu vou poder recontratar elas e tentar dar um destino para elas, talvez dar a empresa para elas, não sei. Mas o que me move é o evangelho, cara. O que me move é Cristo. O que me move é a certeza de que um dia eu já sou 100% pastor, né? Não tem como separar as duas coisas. Mas o que me move é um dia o sonho de poder dedicar o meu tempo só para as pessoas. Esse é o meu sonho. É o sonho da Rebeca também. Como eu disse, né? A gente não pode pagar o aluguel da casa com oração. Então, de alguma maneira eu creio numa provisão que eu não sei de onde vai vir, mas eu sinto que talvez a última desconstrução, se eu fosse bem sincero para você hoje, e serei, né, como sempre sou, verdadeiro, eu acho que o único amor que precisa sair do meu coração talvez seja o amor ao dinheiro, talvez seja a cultura do Egito, que Deus esteja arrancando de dentro de mim nesse exato momento, nessa live com você, para eu viver realmente como os apóstolos viviam, né? Os caras faziam tenda para comer, mas o que movia os caras era a necessidade de quem estava do lado deles. E acho que é isso que eu ainda não tenho coragem de fazer 100%, e eu acho que é para esse lugar que Deus está me conduzindo mesmo, eu não querendo, sabe? Talvez eu tenha que desistir da loja, talvez eu tenha que desistir da empresa, e viver esse evangelho maluco aí que o Paulo viveu, que o Pedro viveu, que muita gente que está aqui em Curitiba vive, que você está fazendo. O pastor Frederico viveu, que a dona Ellie viveu na Chácara Bom Pastor. Que você está vivendo, né? Você não fala, assim, mas... Oi? Já era assim o orçamento. Você está vivendo, né? Você não fala isso, mas você está pondo do seu dinheiro dentro da igreja para manter ela pagando as contas dela, mesmo sem com a receita tendo caído absurdamente. Então, é isso aí, cara. Talvez eu esteja indo para esse caminho. O que me move, mais uma vez, é o que me faz alegre, que me faz acordar, resolver problema dos outros. A maioria do ser humano já morre com lucro, que a gente nasce pelado e é enterrado dentro de um caixão. Então, eu acredito que o pior que pode acontecer é a gente voltar a ser quem a gente já era, né? A gente já não tinha nada um dia. E se ilude quem pensa que tem alguma coisa. Ele não tem nada. Tudo que a gente tem é um direito sobre uma casa que alguém emprestou, uma casa que você alugou, uma empresa que você alugou, um espaço, um shopping de alguém para você pôr a tua empresa lá dizendo que é a tua empresa, mas na verdade, no fundo, você que é o primeiro funcionário da tua empresa. Acho que essa pandemia está mostrando o quanto o ser humano ele é nada. A gente é a gente é uma palha. É isso aí. É uma palha. E Eike Batista é uma palha grossa que mostrou que não adianta. Não existe alguém rico o suficiente que não, da noite por dia, não volte a ser quem ele era antes de ser rico, né? Por isso que é melhor a gente já render tudo, porque só perde alguma coisa quem possui. Quem não possui, não perde nada. E eu tenho sentido dias assim, onde Deus ele está alinhando coisas no futuro
E esses dias minha esposa falou assim, eu sinto que a gente está pronto para ter muito dinheiro. E na verdade quem não tinha dinheiro na vida era eu, né? Ela sempre teve dinheiro suficiente na vida. Mas aquilo ali me chamou a atenção dela entender que o nosso coração já está num lugar seguro. Uhum. E qual o problema do dinheiro? O dinheiro, ele te ocupa. Esse é o problema, só esse é o problema do dinheiro. Rouba o Porque tempo, não, né? não existe um senhor que não exija serviço. Então, por que o dinheiro é um senhor? Porque quem serve ao dinheiro precisa dedicar tempo a esse dinheiro. E ontem eu gravei um vídeo, inclusive, para postar nas redes sociais da Igreja do Cinema, e eu falava ali sobre o poder do dinheiro ser senhor. Você já percebeu que normalmente as pessoas mais generosas são as que menos têm dinheiro? Sem dúvida. É ilógico. Quanto mais dinheiro eu tenho, mais eu me iludo que eu vou ser generoso. Só que o cara que tem muito dinheiro, ele começa a não poder ser generoso em dinheiro. Ele dá lá uma cesta básica, ajuda lá na pandemia, faz isso, faz aquilo, mas é irrisório, ele não dá metade do lucro da empresa. Ele não vive com 10% do lucro dele e 90% ele devolve para as pessoas. Por isso que o milionário ele quer ser bi, o bi quer ter 20 bi, o que tem 20 quer 100 bi. Por quê? Porque o dinheiro, sendo o senhor da tua vida, ele exige o teu serviço e ele não aceita desaforo. Ou seja, o dinheiro não tolera você servir alguém outro com dinheiro. Não, dinheiro serve dinheiro. É isso aí. Né? O instrumento de adoração a Mamon é dinheiro. Como que você serve ao dinheiro? Fazendo mais dinheiro. Você precisa servir dinheiro para dinheiro. Quando na verdade a gente devia pegar de Mamon e jogar lá. Não, ó, vamos gastar de Mamon. Quando você gasta de Mamon, Mamon ele fica chateado com você. E aí ele para de ser teu senhor, né? Então, bem-vindo. Se você se sente na cultura do Egito, morando em São Paulo, você está na cultura do Império Romano, né? São Paulo é um lugar demoníaco, um lugar maligno. Pessoas, elas têm tudo. Um dos maiores contingentes de escravos no país é São Paulo. Eles moram dentro de grandes condomínios fechados. Cada filho tem um carro novo, cada esposa tem academia no final do dia. Só que, no fundo, eles precisam gastar toda a sua vida para manter essa vida, que não vale tudo isso, né? Esse foi um pensamento que me ocorreu, que me trouxe para cá também. Vivendo lá, eu vi isso aí que você está falando. Você gasta o dia para manter uma aparência que você não desfruta, né? Eu tenho uma casa legal. Uma vez por ano eu vou para fora do país, tá? Mas o ano tem 365 dias, você desfruta só uma semana, 15 dias, porque você não pode ficar 30 fora do seu trabalho. Na vida, né, cara? Isso é uma ilusão. E ele rouba o tempo, né? O dinheiro rouba o nosso maior patrimônio. Que é isso é comum em grandes centros, né? Você pega Manhattan, Nova York, pega Tóquio, Singapura. Onde tem um grande centro, existe um grande império onde as pessoas são escravinhos daquilo, né? Então, Rio de Janeiro, né? Você vai para o Rio de Janeiro, é ridículo o valor dos aluguéis daquelas casas caindo no pedaço. Os apartamentos velhos, né? E o cara se sente grandes coisas morando no Leblon, no Ipanema, dentro do apartamento de 1960, 1950, né? Só que é escravo do status, escravo do capitalismo, escravo do... Né? Não tirando o mérito, né? Meu sonho é ter uma igreja, inclusive, no Leblon ali. Mas a gente precisa dosar, entender o que é viver a vida, né? Viver a vida não é tirar férias. Viver a vida é justamente a qualidade de vida que você tem fora das férias. É isso aí. Isso que eu acho que é viver a vida. Então, Juliano, você se prepara para participar mais vezes aqui com a gente nessa live. Eu gostaria que você trouxesse um pouquinho mais de conteúdo mais para frente. Acho que você tem muito para agregar no sentido de administração, de gestão, de finanças, de tomada de decisão. Porque uma coisa é as pessoas ensinarem sobre tomar decisão quando nunca decidiram nada grande. Outra coisa é você ensinar a tomar decisão quando você tomou uma decisão que te custou tudo, né? Uma decisão que você falou, cara, vamos ver onde vai parar agora. Mas bem-vindo ao time. Quero te dizer que você é um enviado de Deus, um ungido. Você é um cara que Deus ele trouxe na nossa comunidade, na nossa mesa. E queria que você deixasse as considerações finais hoje aqui. E já deixo estendido o convite para a Rebeca também. Nos próximos dias, ela vai ser convidada, e se ela topar uma conversa dessa, a gente queria saber o lado B da história, principalmente
da vida dela, onde Jesus entrou na história dela. E é isso aí. Tem muita gente comentando aqui. O César aqui já diz: já admirava o Juliano com pouca conversa, agora quero estar à mesa com eles. A Michelle diz: cura, eu fiz com o Emerson 7 vezes porque meu pastor mandou. Alguém se identificou aqui que não estaria casado com o marido se fosse ouvir o pastor, né? Então, vale lembrar aqui que religião, ela sempre vai querer dizer o que fazer e o que não fazer, né? E isso é contrário ao que a Bíblia diz. Mas deixa aí suas considerações finais e termina orando com a gente aí, declarando ainda um final de semana frutífero e declarando sobre as empresas, sobre os desligamentos, sobre as decisões que as pessoas precisam tomar aqui. Amém, mano. Amém. Legal, vocês que ficaram aí, queria agradecer vocês que passaram por essa live, que estão aí com a gente até agora, se interessando pela história, por aquilo que o Cal vem construindo ao longo dos anos, a galera de Guarulhos, que eu imagino que esteja aí também, e César, Michele, obrigado por compartilhar aí teus pensamentos. Cara, eu acho que a vida ela é mais simples do que a gente... muito mais simples do que a gente imagina. A gente é ensinado a complicar ela desde quando nasce. A gente vai absorvendo uma série de princípios, conceitos, valores que não são necessariamente nossos, né? Cada um de nós tem uma impressão digital diferente, tem uma íris diferente, o que me diz muito sobre a criação, o RG que Deus colocou em nós, né? O CPF, a identidade que Deus colocou diferente em cada um de nós. Cada um de nós é chamado para uma vocação, acho que cada um de nós tem um dom natural diferente, uma habilidade diferente. E é isso que eu acho, tenho aprendido a admirar, sabe? Durante muitos anos eu admirava coisas em outras pessoas e queria ser como elas, sabe? E isso me colocava em prisões, em frustrações, e aprender a viver com aquilo que Deus colocou em você, em paz com aquilo que Deus colocou em você, com a suficiência daquilo que Deus colocou em você é libertador, sabe? Ninguém tem o que o Cal carrega, ninguém tem o que eu carrego, e vocês aí, 46 pessoas que estão vendo agora, ninguém tem o que vocês carregam. E isso é extremamente precioso. O Cal fez uma live com o chileno Vergara, que despertou uma consciência em mim sobre a eternidade, né? E quando a gente passa a viver movido por aquilo que a gente constrói na eternidade, a gente estava falando domingo no churrasco sobre galardão, é completamente disruptivo, né? Diferente. Eu não faço bem para o Cal me retribuir nesse tempo presente. Se ele me retribuir no tempo presente, que legal, eu vou ficar feliz e vou desfrutar disso por alguns dias, alguns meses. Mas aquilo que a gente constrói para a eternidade, esse galardão que a gente não sabe muito bem como é que vai ficar para o futuro, isso é o que de fato importa, né? Então, eu acho que uma coisa que marca a minha vida e a da Rebeca é mais uma vez, sendo repetitiva aqui, fazer aquilo que precisa ser feito. Com a consciência de que uma coisa que Deus tem me falado, Carl, e eu também quero compartilhar com todo mundo aí, que tem sido diferente, né? Eu falei, estou caminhando para uma falência, né? Se você for olhar naturalmente, olhar números. Mas o que Deus me diz é o seguinte: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Isso me garante um pão. Mateus 6, olha para as aves, né? Eu tenho andado com a Rebeca no Barigui de domingo e toda vez que eu vejo um pássaro diante de toda essa turbulência de pensamentos, eu me lembro de Mateus 6 e falo, cara, se Deus cuida desse pássaro, dessas plantas melhor, e ele cuida de mim melhor do que cuida deles, e nem Salomão, que teve toda a propriedade e sabedoria, foi mais bem cuidado do que nós, né? Do que esses pássaros. Então não tem que eu me preocupar. O que eu tenho certo para fazer hoje? É fazer uma live com o Cal. Eu vou fazer o melhor que eu posso, porque tem pão sobre a minha casa hoje. Amanhã não é problema meu. Amanhã é um problema de Deus. E eu posso repousar e descansar na certeza de que a parte dele ele nunca deixou de fazer. Essa palavra de encorajamento que eu queria deixar para vocês aí e dizer para vocês
possa suprir. Deu bom? Deu uma pausa aqui. Pode contar comigo, meu irmão. Tá travando um Vou pouquinho. orar então aí. Deu uma isso. travada no final ali. Acho que no final a tua internet tá um pouco... Aí, voltou. Pode contar comigo, cara. Era o que eu ia dizendo. Conta comigo. Quando houver uma necessidade em que Deus tenha depositado em mim alguma coisa que eu possa contribuir com essa comunidade, que é maior do que igreja no cinema, eu vou estar aqui para te servir com aquilo que Deus depositou em mim e que só eu carrego. Amém. E te agradeço, assim como agradeço todo mundo dessa comunidade que é nacional, que é internacional, por aquilo que deram para mim nesse pouco tempo que eu estou aqui. Eu creio que a gente vai viver coisas extraordinárias que nem passaram pela nossa cabeça ainda. Vamos orar? Amém. Amém. Pai, eu quero agradecer por ter cruzado os nossos propósitos, nosso, meu e do Cal, e de todas essas pessoas que passaram por essa live e ainda vão passar ao longo do dia. E eu quero trazer uma palavra de certeza, de fé. Pai, eu não vou pedir para ninguém perder medo. A minha oração nessa manhã, nessa tarde, na verdade, é que as pessoas ganhem amor. Pai. Derrama amor sobre os nossos corações, Pai. Não há que se perder medo, há que se ganhar amor. Porque o amor perfeito lança fora todo o medo. Então eu peço que sobre todos os corações que ouvirem e virem esse vídeo e áudio, seus corações sejam invadidos com mais amor. Amor pelas pessoas, amor pelo Evangelho, amor pelos familiares, amor pelos empregados, amor pelo país, amor pelo vizinho, amor pelas pessoas que estão na rua, dormindo no frio, sem ter o que comer e o que vestir. Pai, eu creio que quando nós tivermos uma igreja que ama, não haverá medo nessa igreja. Porque a tua palavra diz que o amor perfeito lança fora todo o medo. Amém. Então, Pai, que o medo seja trocado por amor. Essa é a minha oração, declarando que esse final de semana que está aí chegando vai ser bom. O Senhor vai falar com as pessoas. Amém. O Senhor vai revelar destinos, assim como o Senhor gerou uma experiência entre eu e a Rebeca, trazendo a verdade depois de muitos anos. Eu declaro que maridos e mulheres vão ter o seu casamento alinhado com a verdade. A luz vai brilhar onde havia trevas. E isso vai ser um novo significado para esses relacionamentos. Eu declaro, Pai, sobre empresários que novos negócios vão surgir. Novos produtos das empresas vão ser inventados. Novas descobertas, novos nichos, novas cidades, novos mercados, novos países. Eu declaro pessoas importando e exportando produtos. Eu declaro pessoas que estão desempregadas nesse momento, mandando um e-mail, resgatando um contato, mandando um WhatsApp para a pessoa certa. Isso vai ser o seu novo trabalho. Eu declaro que essa comunidade, essa instituição, essa igreja que a gente chama de igreja do cinema, ela vai atingir a plenitude do seu propósito. Pessoas que se afastaram por divergências de pensamentos irão se unir por convergências de crenças, de fé, de princípios do Evangelho. Vão aprender que o que nos une é muito mais forte e poderoso do que os detalhes que nos separaram um dia. Amém, Pai. Eu declaro, Senhor, sobre o Cal e tudo aquilo que ele tem rasgado diante do Senhor e da comunidade que ele serve vai ser conquistado, vai ser alcançado, é derramado sobre ele nessa manhã, nessa tarde. O Cal, ele é tudo aquilo que ele precisa ser. E ele não é nenhum rótulo daquilo que um dia disseram para ele, ou daquilo do que ele mesmo pensa que é. E em nome de Jesus, Pai, eu declaro a totalidade, a integralidade, a todo potencial transformado em ação nestes dias de dificuldade, sobre mim, sobre o Cal e sobre todos aqui. Em nome de Jesus a gente ora agradecido. Amém. Amém.